Então, pegava a porção pro sábado, que eles tinham que pegar, porque o sábado, o sétimo dia, eles descansavam, e pegavam a porção para 2 dias e podia olhar lá, a comida estava intacta, da mesma maneira que tinha colhido, né? Porque Deus falou. Deus falou, tá falado. Não tem como a gente falar assim, a gente quer... Não tem mais. Deus falou, tá falado. E ele falou, no sexto dia vocês podem pegar mais para guardar pro sábado. Por quê? Deus estava ensinando para eles também, porque eles só trabalhavam, e chicote na costa, o rei correndo. Porque Deus falou, eu quero que vocês aprendam a descansar. Porque Deus fez o mundo em 7 dias. Fez 6 dias e no sétimo Deus descansou. Ai, Deus estava muito cansadinho, coitado. Ai, vou dormir um pouquinho. Não, ele falou assim, eu fiz tudo isso e agora estou descansando para mostrar para você. Porque a Bíblia, a gente lê lá e acha que a Bíblia é um conto, é uma história daquele povo. Não, isso é para nós. Quando fala do povo de Israel, está falando de nós. Quando fala de descanso, está falando de nós. E Deus falou assim, eu estou descansando porque eu quero que vocês aprendam a descansar. Então, naquele dia ele falou assim, ó, vocês não vão guardar, mas no sexto vocês guardam, porque amanhã é dia de descansar. E agora, quem é o nosso descanso? Quem é o nosso sábado? Jesus é o nosso descanso. Então, o que Jesus veio nos ensinar? Todo dia é dia de descansar em mim. E ele falou assim, eu cuido dos pássaros, eu visto os lírios dos campos, quanto mais vale vocês? Olhem as formiguinhas, elas não semeiam, os pássaros não semeiam, as formiguinhas, em Provérbios que fala da formiga que ela guarda pro inverno, mas Deus faz tudo certinho e Deus cuida. E nós, com a mentalidade escrava, fala, eu vou guardar um pouquinho. Não estou falando que não é para você fazer uma poupança, não estou falando, é para você não pôr a sua confiança nisso. E até mesmo no nosso dia a dia, tirar um tempo de descanso. Às vezes a gente acha que não precisa dormir, não precisa comer, que a gente é super-herói, né? É como você falou, não é da poupança. Quantas pessoas pouparam e quando teve o plano Collor, acho que foi? O Collor. Perderam tanto dinheiro. O que a gente está falando é a confiança em Deus. Que Deus vai ter a porção para você diária. Diária na sua vida sentimental, diária na sua vida profissional, diária no seu casamento, na criação dos seus filhos. A porção que você necessita para cada dia é em Deus. Então ela não vai se estragar se você... Mas o que é a condição? Bom, o povo de Israel tinha condição. Levante cedo, vão lá, pegue. Aqui está a medida, vai ser essa medida para vocês. A nossa condição é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está buscando a Deus? Você está fazendo? Levantar de madrugada, falou, levanta de madrugada. Aí agora levando para o lado espiritual, levante de madrugada para buscar o maná, aquilo que cai do céu. Já. O nosso primeiro, né? O nosso primeiro, né? Ai, depois eu leio a Bíblia, isso, depois eu olho. Eu vou varrer esse quarto aqui depois. Depois eu vou. Aí eu vou dar café pra criança. Quando eu ver, nossa, esqueci. Aí já deu um café pra criança, já colocou a roupa na máquina. Já tá indo dormir. Já tá indo dormir, já é meia-noite, não orou. Não... Ai, meu Deus, e o meu dia foi tão atribulado. Por quê? Eu não levantei cedo para colher o maná, porque o sol vai derreter. As preocupações da gente dá para falar que é o sol, né? Que vai derreter, porque daí a nossa confiança não vai estar em Deus. Daí seu coração já começa a se ficar ansioso pela dificuldade. Já tá derretendo tudo que você recebeu lá no domingo da palavra. Então, da palavra. De repente o telefone toca, ou você ouve uma mensagem, a pessoa falando má notícia, falando de fulano, falando não sei o quê, falando do governo, de uma coisa que aconteceu lá, não sei na onde. Maná bicho. Bicho, virou bicho. Daí você já começa, né, a palavra que você recebeu lá no culto. Já esqueceu. Tá cheio de bicho. Você fala assim, mas será que eu vou confiar? Olha. Nossa, ontem saiu da igreja pulando desse tamanho assim. Falando, glória, agora recebi a palavra, recebi meu maná. Segunda-feira, meu Deus, tá tudo bichado já. Não durou nem. A confiança foi lá pra cochichina. É a mentalidade escrava. Escravo. E aí Deus, ele fala lá,
Agora eu não tô com a minha Bíblia aqui, que eu hoje esqueci minha Bíblia lá embaixo. Ele fala assim, ó, vocês vão ter que me ouvir, os meus mandamentos, obedecer, os meus estatutos. Se vocês fizerem isso, vocês não terão as enfermidades que o povo do Egito teve. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E qual é a enfermidade do povo hoje, fora a doença no corpo? É a ansiedade, depressão, angústia, medo. Tudo porque as pessoas, elas estão escravas, então elas estão vivendo, pensando o que vai ser amanhã. E aí, o que Deus falou? Se vocês me obedecerem, fizerem o que eu ordeno, vocês não vão ter essas enfermidades que teve no Egito. A depressão é o medo, né, do que já passou, então aquela consciência do que passou. E a ansiedade é o medo do futuro. Então você só fica pensando, ai, o que vai acontecer daqui 5 minutos? Ai, o que vai acontecer o ano que vem? O que vai acontecer? Daí você fica, né, andando ali. Olha, agora que você falou, veio assim no meu espírito. Olha só, não conseguia desfrutar do que estava acontecendo no deserto, porque tinha maná, tinha água da rocha. E também vivia preso no Egito. Então tinha a depressão do Egito e a ansiedade do que ia ser. Porque eles estavam falando, trouxe a gente aqui para morrer. Você estava pensando que ia morrer, que nem... Mas eles sabiam que tinha uma palavra que ia para a terra que manda leite e mel, que ia viver assim, uma realidade tinha que palavra. Eles nunca tinham vivido. Então eles tinham a palavra, como eu, como você, que tem a palavra que Deus cuida de nós, que Ele supre todas as nossas necessidades. E a gente vive ansioso, ou lá olhando para as coisas que aconteceram, em depressão, angustiado, e não consegue se libertar do Egito e também não desfrutava da caminhada. Eles tinham nuvem, né? Tinha a coluna de fogo que aquecia. As roupas, a Bíblia fala, não envelhecia. Os sapatos nos pés, eles viviam milagres diários. Acho que a criancinha saía com 1 ano, o sapato ia crescendo junto com o pé. Porque fala que não... Como que eles iam comprar sapato lá? Não tinha loja lá. Então o pé ia crescendo, a sandália ia crescendo junto. E a roupa não se deteriorava. Crescia também. 40 anos, roupa podia estar mais gordinho que ainda continuava servindo. Ficava com a barriga pra fora, sem bem, a barriga crescia, a roupa crescia junto. Glória. Né? Então era um milagre. Só que o que acontecia? A mentalidade de escravidão. E aí Jesus, quando ele estava lá no deserto, ele falou, nem só de pão viverá o homem. E ele também disse, não andeis ansioso por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Quer dizer, o maná de hoje eu estou dando, o maná de amanhã eu vou prover. E depois de amanhã eu vou prover. E depois de amanhã eu vou prover. Então, desde lá, Deus já estava ensinando. Desde lá não, desde do jardim. Ensinando Adão e Eva. Ó, no 7º dia vocês descansam. Aí vem o povo, olha, vocês estão no deserto, mas eu estou cuidando. Então você pode estar no deserto, mas Deus está cuidando, né? Cada detalhe, né? Se for ver ali, não só do povo de Israel, das nossas vidas, Deus cuida de cada detalhe. Muitas vezes a gente nem vê os livramentos que aconteceram durante um dia. Né? Um carro que poderia estar desgovernado batendo na nossa casa, Deus livrou. Nossos filhos que foram para a escola, Deus livrou. A coluna de fogo está lá com os nossos filhos, né? O anjo do Senhor está acampado, está cuidando de cada detalhe. Sim. E muitas vezes a gente está tão fechado igual o povo de Israel, com a mentalidade do Egito, a gente só olha, bati o dedão. Hoje meu dia foi ruim porque eu bati o dedão do pé. Mas não consegue ver os livramentos que Deus deu durante o dia para a sua casa, para a sua vida. Eu falo para os meus filhos, né? Quando a gente senta para comer, muitas vezes não é o que eles gostariam. Tem dia que não é, né? Não é. Daí eles vão reclamar e falar assim, ó, pensa que tem pessoas que não têm o que vocês estão comendo hoje, não vão ter nem um pão duro para comer. Daí eu falo, quando a gente era na infância, a gente não sabia que era um doce, que era um chocolate, nem gelatina. Sonhava em comer gelatina, né? Mas Deus proveu cada sustento em cada ocasião nas nossas vidas e Ele provê em cada coisa que a gente precisa. O que a gente realmente necessita
é olhar para Deus, é tirar essa mentalidade de escravo. Amém. A gente acredita mais no que o diabo está fazendo do que no que Deus está fazendo na nossa vida. A gente só olha para as coisas ruins e parece todo o poder pro diabo, né? Mas você sabe Que é isso? Você sabe que nós estamos falando dessas coisas, nós estamos falando para nós, né? Com Deus certeza. está falando comigo. Chicote. O chicote tá descendo a nossa lei aqui. E era assim, porque eles estavam comendo aquele manazinho gostoso, né? Que nem dava para fazer cozido, dava para fazer assadinho, sei lá, dava para fazer bolo, dava para fazer um monte de coisa. E eles ficavam pensando, nossa, e o pepino, né? E nós muitas vezes, tô comendo um ovo, mas podia estar comendo uma picanha, podia estar comendo melhor, né? Podia ir no mercado e pegar tudo que quisesse, tudo. Só que o ovo não tem faltado, né? O macarrão, sei lá, né? Então é um cuidado de Deus que Deus está trabalhando, porque muitas vezes a gente ainda não alcançou coisas maiores porque a gente ainda tem uma mentalidade de escravo. E Deus não quer só nos tirar do Egito, Ele quer arrancar essa mentalidade da nossa mente ainda. Porque como nós vamos ter uma mente liberta se a nossa mente ainda está aprisionada? E a palavra diz, foi para a liberdade que Ele nos chamou. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, não é só, eu saí do mundo, agora parei de beber, de fumar. E aí por diante, o que Deus tem que trabalhar em nós? Como se nós estivéssemos lá, que fosse aquele povo do deserto. Todo dia Deus estava tratando com eles algo, né? E Deus está tratando com nós. E aí a gente vai dar qual resposta para Deus? Vai ignorar? De fé, né? De fé ou vai ignorar aquilo que Deus está falando? Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, mandando mensagem, né? Eu falei para ela assim, olha, muitas vezes a gente acha que há uma reforma assim nas nossas vidas, nos pensamentos, ou essa mentalidade do Egito sair de nós, né? Essa consciência de escravo, só que tudo é uma construção. Eu falava para ela assim, olha, você já viu uma construção, um prédio ser erguido em um dia, em um mês? Nossa. Não, vai ter que escavar bem lá ao fundo, fazer os buracos, depois pôr as ferragens, jogar o concreto, daí quando parece ainda não tá dando em nada, tá tudo pronto ali, daí vai subir as paredes, vai ter coluna, vai ter uma porção de coisa, até chegar aquele momento que aquele edifício vai estar totalmente pronto para Deus usar, ou a compressão vai cair, né? Vai abrir os olhos, o nosso entendimento. Então não fique se sentindo também culpado. Olha, não, vai ser uma construção, que aos poucos você vai se abrindo, você fala assim, eu não quero ter essa mentalidade de escravo. Quando você vê que já tá arrumando para esse lado, né, já começou a reclamar, mas talvez mandando áudio, olha, minha vida tá ruim, porque não sei o que, opa, não. Para. Para, eu tô sendo construída. Tô pensando no pepino. Eu tô sendo construída para que essa mentalidade de escravo vai sair da minha vida. Eu não vou abrir a minha boca, usar a minha boca para isso. Então eu estou sendo construída. Em vez de você falar assim, não, vamos orar, Deus vai mudar. Quando a pessoa vem reclamar, você fala, Deus vai mudar a nossa história. Deus está reformando, está firmando os nossos alicerces. Deus está fazendo uma obra que a gente vai sair dessa mentalidade de escravo. Nós vamos entrar na nossa terra prometida. Amém. E vamos comer do maná. O maná vai secar, né? Mas vamos comer do fruto da terra. Amém. Vamos comer do melhor. É isso que a gente tem que fazer, em vez de ficar olhando, né, para o Egito ou para aquilo que a gente não tem hoje, né? Vamos começar a declarar, profetizar. Eu estou sendo liberta dessa mentalidade de escravo e eu vou viver a terra prometida. Eu vou entrar e desfrutar. Não vou ser como os outros que ficaram pelo caminho, porque a murmuração atrasa a vida, né? Atrasa a vida. Era para ser rápido o caminho, não demorou 40 anos. Ixi. Porque a vontade deles, depois que já tava lá quase com o pé já tava espiando. Vou voltar ainda depois de...
fazer uma rebelião. Deus Pra arrumar um líder pra levar eles de Vamos volta. fazer uma rebelião aqui pra gente Por que será que eles pensavam? Porque pensa, Faraó tinha sido destruído. O Egito era todo pobre. Eles eram causadores de toda a destruição, de toda que levou